paz do Senhor, meu nome é Rafaela e nesse canal eu falo da palavra. Curte esse vídeo e já se inscreve no canal. Eu tava pensando sobre Lucas 4, que foi sobre a tentação de Jesus. E esses dias eu tava lendo esse texto e Deus já tinha me trazido uma palavra, só que eu não anotei. E agora eu estava lendo de novo e Deus falou comigo de novo. Então assim, que era pra esse vídeo ser gravado. Se eu fosse dar um nome pra esse vídeo, eu acho que eu chamaria ele de As Estratégias do Diabo pra Te Pegar. Sabe por quê? Jesus estava passando pelas tentações. Mas vamos ver o que isso se aplica na nossa vida. Em Lucas, no capítulo 4, o diabo começa assim. Então o diabo lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. O diabo aqui estava trazendo um sentimento de validação para Jesus. Quer ver por quê? Quando Jesus estava passando por esse momento, por que o diabo tocou no pão? Porque Jesus estava 40 dias sem comer, então ele estava com fome. Agora, e se não for sobre comida? E se for sobre no seu trabalho, na sua família? Quer ver? Tá vendo o quê? O diabo começa com se. Lembra que quando a gente era criança, pelo menos comigo, eu imagino que isso deve ter acontecido com todo mundo. Quando a gente é criança, a gente faz aquelas brincadeirinhas de duvido. E aí você, só pra provar que sabia fazer aquela coisa, ia lá e fazia. Com o diabo é mais ou menos assim. Ele vai falar pra você: se você é o bom, então por que você não faz isso? Só que isso não vai, o diabo vai aparecer, se transfigurar assim na sua frente e vai falar isso. Não. O diabo ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém da sua família, ou do seu trabalho, ou de algum outro meio que você esteja inserido. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que as lutas vêm justamente por aqueles que estão ao nosso redor. E se a pessoa não tá orando, não tá vigiando, o diabo entra. Assim como o diabo entrou em Judas. Judas andava com Jesus. Então, ele faz esse sentimento de validação. Quer ver? Eu até fiz uma breve anotação aqui. Porque você tem que provar para os outros alguma coisa. Vamos colocar uma situação hipotética no seu trabalho. Ninguém consegue fazer aquela tarefa no trabalho. Aí chega alguém e vai lá e te cutuca, te provoca. Você tá de boa, nem é tua responsabilidade fazer aquilo ali. Aí a pessoa começa a te instigar. Começa: fulano, você é o bom, você é o inteligente, por que você não vai lá? Aí você é temente a Deus. E você vai lá e fala: Senhor, me ajuda a resolver esse problema da minha empresa. Beleza. Aí você foi lá e resolveu o problema. Aí você colocou Deus em primeiro lugar. E é aqui que entra, muitas vezes as pessoas se perdem pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Porque é assim que começa. Essa foi a primeira vez. Aí a segunda vez, você foi lá e fez, deu certo. A terceira vez, a quarta, a quinta, enfim. E você vai fazendo até o momento em que você se acha capaz. Você se acha autossuficiente. Você se perde dentro da sua própria capacidade. Por quê? Você é capacitado porque Deus te dá a capacidade, mas muitas pessoas vão esquecendo disso no caminho. Então, o foco do diabo é trazer o sentimento de validação. Não, eu tenho que provar alguma coisa para os outros. Isso é uma coisa muito imperceptível, né? Porque é uma coisa muito rápida. E a gente pensa: é só fazer tal coisa. E se só fazer tal coisa, depois pode virar um problema. Então, a gente pensa: mas fui eu que fiz. E aí você começa a se tornar orgulhoso, você começa a vir aquela vanglória pra você mesmo. Fui eu que fiz. Então você vê, o diabo ele sempre vai trabalhar com coisas pequenas, com sementes. Então, essa foi a primeira tentação de Jesus. E Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu: As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Perceba um detalhezinho. Jesus respondeu como? As escrituras dizem. Ou seja, a Bíblia que Jesus tinha até então, Jesus usou. Aí depois, a segunda tentação de Jesus. Vamos lembrar que tentação é algo que você está inclinado a aceitar, você quer, de alguma forma. Então você tem que resistir àquilo ali. Por isso que se chama tentação. Agora, a segunda tentação. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus. Como se alguma coisa fosse do diabo, né? Pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu
lhe darei tudo se me adorar. Outra coisa aqui, segundo ponto, é o famoso oferecer um prato bonito para você. Aí a gente fala, é só não comer. Será que é tão fácil assim recusar? Você veja, Jesus, o propósito dele era morrer na cruz para nos salvar. Isso sabendo que a gente deveria fazer holocaustos, fazer sacrifício de animais, né? E no caso, Jesus ia morrer no nosso lugar para que nada disso mais precisasse ser feito. E todos os nossos pecados fossem pagos ali na cruz. Só que o diabo estava tentando tirar o propósito de Jesus aqui, antecipando a bênção, que no caso Jesus não ia cumprir o propósito dele. E Deus, na verdade, ele nunca quis que a gente fizesse holocaustos. Ele queria o nosso arrependimento. Tanto que no Salmo 51, um salmo de Davi, do Antigo Testamento, ele disse assim, no Salmo 51, no versículo 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então você vê que, na verdade, Deus ele sempre vai trazer a gente para o arrependimento. Não tem isso de, mas eu pequei tanto. Não existe isso de pecado imperdoável. Porque se você fala isso, você está colocando o teu pecado acima de Jesus. Cara, ele morreu para te salvar. Então você vê que o diabo estava querendo destruir aqui o propósito de Deus na vida de Jesus. Porque claro que seria muito maravilhoso, imagine, você governar todos os reinos da terra e não precisar morrer, não precisar sofrer como Jesus sofreu por nós. Então assim, vamos colocar numa forma prática isso, né? No seu trabalho, alguém vai oferecer uma proposta melhor ou alguém vai vir de fora para outra empresa, outro emprego e não, você vai ganhar muito mais. Só que daí nesse emprego você tem que enganar as pessoas, você tem que mentir, você tem que sonegar imposto, você tem que fazer coisas erradas. Então, só que assim, mas o dinheiro, entendeu? Na sua família, pode ser que você se relacione com uma pessoa que pareça de Deus e não é. E relacionamento, você se torna um com a pessoa. Então, se você casa com a pessoa errada, se você é uma pessoa realmente espiritual e você casa com a pessoa errada, ela vai comer o teu ministério, ela vai comer a tua vida espiritual. E a probabilidade que você se desvie, que você comece a fazer coisa errada, dependendo do que a pessoa faz, ou às vezes nem é isso. A pessoa só te acompanha na igreja, mas não ora com você, não jejua, não faz propósito, não faz nada, só te acompanha. Aí você fica carregando o peso espiritual sozinho, porque é a pessoa que você tá não é espiritual. Então perceba que às vezes aquilo que parece que é bom, um relacionamento, você quer cobrir a tua carência. É claro que vai ser muito bom ter uma pessoa pra te dar carinho e tudo, mas se não for do propósito de Deus, aquilo vai te matar. Assim como Jesus não aceitou esses propósitos do diabo. E depois ele morreu, sofreu, passou luta. Pensa, cara, você ser pregado numa cruz, sabendo que todo dia as pessoas pelas quais você está morrendo vão continuar pecando todos os dias. Pensa que fardo pesado. Mas Jesus venceu. E depois, o diabo pegou e falou assim para Jesus. E daí Jesus respondeu. Outra coisa. E o diabo falou assim, eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Você vê que a partir do momento que o diabo fala, larga Deus e me adora porque eu vou te dar tudo. Ele tá arrancando a glória de Deus, ele tá arrancando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus e a tua chance de ir pro céu. Então, se você fica preso nas coisas da terra, se você é uma pessoa que tem a tendência de ficar muito olhando as coisas da terra, se prive disso. Estreite teu relacionamento com Deus e fale, Deus, eu quero estar com o coração no Senhor. Porque essas coisas da terra é muito fácil pra gente se perder, mas a nossa salvação, gente, ela é uma coisa individual. Mesmo que a tua família queira fazer o impossível pra te salvar, se você não quiser, se você não tiver um relacionamento com Deus, tu não é salvo. Então, se aproxima de Deus, porque é isso que Deus sempre quis de nós. Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele sempre vai estar ali para nos abraçar, independente do que a gente faz. Ele sempre vai querer que a gente se arrependa e fale, Senhor, eu dependo de Ti, me ajuda.
E a terceira tentação foi: então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, e tem gente que fala que o diabo não sabe da Bíblia. O diabo sabe, viu? Até citou pra Jesus aqui, ó. Pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Gente, esse salmo aqui é um salmo de proteção, o Salmo 91. Aí o diabo, ele vem e fala, tu é o filho de Deus mesmo, então faz isso aqui. Só que você vê que nessa provação não teria mais volta, porque ele estava falando de forma aberta para Jesus se matar. Então você vê, e Jesus respondeu, as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então você vê que dessa última prova que o diabo passou a ele, é tipo assim, tu não é o bichão mesmo? Então vai lá, se joga daqui. Vem aquela coisa de validação, que eu falei no primeiro. Que, você tem que provar que você sabe fazer tal coisa. Não tenho que provar nada. Eu tenho que provar que eu não posso morrer? Não. E o diabo, ele queria isso, né? A morte de Jesus. E ele queria acabar com a vida de Jesus ali, para que o propósito não se cumprisse. Porque você vê, Jesus passou pela tentação, acho que mais difícil, que era rejeitar todos os reinos. E aí o diabo pegou e lançou essa, só que dessa não teria mais volta. E aí não teria como cumprir o propósito, tudo, mas Jesus venceu. E o que eu achei mais outro ponto aqui é que todas as vezes Jesus rebateu o diabo com a palavra. Então, é por isso que é importante a gente saber de Bíblia. Porque quando o diabo vier tentar a gente, quando ele vier cutucar, você vai lembrar de algum texto bíblico. Deus vai fazer você lembrar na hora. Por isso que eu recomendo que vocês leiam Provérbios. Porque lá tá literalmente as dicas da vida. Salomão deixou assim um manualzinho de dica da vida. E aí no versículo 13 diz assim, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Ou seja, o diabo, ele nunca vai parar. A gente tem que lutar o tempo todo. Então, cuidado. Presta atenção nessas coisas que eu falei nesse ponto. Se alguém fica toda hora te cutucando, te provocando pra... Não, mostra aí que você sabe, mostra aí que você sabe fazer isso, aquilo. Porque você não tem que provar nada pra ninguém. Você sabe, foi Deus que te ensinou e pronto, acabou. E Jesus passou por essa prova. Depois disso, ele começou a pregar. Depois disso, ele começou a salvar. Depois disso, o ministério dele começou efetivamente. Então, muitas vezes a gente vai passar por uns desertos longos. E eu vou falar pra vocês, nunca vai ser fácil. Eu sei, porque tem dias que eu falo, meu Deus, será que o Senhor não poderia me levar? Porque é muita luta, gente. Tem dia que eu só choro. E tem dia que você só vai chorar. E tá tudo bem. Porque o Espírito Santo, graças a Deus, ele traduz as nossas lágrimas pro Senhor, né? Então, mesmo que a gente não consiga orar, que a gente consiga pedir, a tua lágrima ali, ela vai estar sendo colhida por Deus. E eu creio que se você tem sementes boas, a tua plantação vai sair alguma hora. E olha só, no versículo 14 diz assim, então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galileia. Ou seja, depois dele passar por todo esse deserto, 40 dias no deserto, você imagina um calor infernal. Pensa aquele verãozão quente, que você tá assim, nem o ventilador aguenta, nem o ar-condicionado, nada. Que você não se aguenta de calor. Pensa, você tá no deserto e à noite faz um frio de congelar porque a areia não retém calor. Então, dois extremos, de dia e de noite. 40 dias sem comer nada. E depois disso, Jesus passou por essas tentações. E pensa a fome que Jesus estava. Se eu já fico com fome de poucas horas sem comer, imagine 40 dias sem comer. E foi aí que Jesus venceu. Então Jesus, cheio do poder do Espírito. Então se você está desanimado, se você está cansado, se você está, às vezes, não percebendo, reflita sobre essas coisas que eu falei. Perceba na sua vida. Porque às vezes tem gente que vai te cutucar. E é pra tirar tua paz, é pra te tirar do propósito. Se esse vídeo te ajudou, te edificou, eu espero que você tenha refletido, que você comece a prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. Caso você queira algum tema, talvez, deixa aqui nos comentários, dá um like, se inscreve no canal, poxa.
Se você ficou até aqui, dá um joinha e até a próxima. Tchau. Deus abençoe.